A Simone vai começar a falar agora sobre tabelas, sobre CSS Grid, e é um tema bacana, me lembra da época do Dreamweaver. Então vamos ver a Simone falando. Bom dia, boa tarde, não sei ainda, né? Ninguém está com fome aqui. Bom, como é Develop Experience, eu vou começar falando um pouco da minha experiência, tá, gente? Então, eu nasci em 1º de janeiro de 2017. Tipo, eu sou um bebê. Tenho cara de bebê, lógico. Ninguém adivinha a minha idade, todo mundo me dá muito menos. Então, é bem assim, rompendo o ano, lá os fogos, e estava eu sentada com um monte de tasks de como se tornar uma desenvolvedora front-end, que era o que eu queria para a minha vida. Então, para mim, foi um novo nascimento. Então, dentro de todas aquelas tasks, eu resolvi eliminar um monte de coisas que me travavam a encaminhar essa carreira, começando por trancar a faculdade, e todo mundo, oh, nossa, como assim? Só falta entregar o TCC, mas, tipo, os assuntos não correspondiam com o que eu queria estudar, então, dane-se, tranquei a faculdade. E aí comecei a pesquisar e ver aí o que é que eu precisava fazer para conseguir um monte de coisa que eu não sabia, task running e CUI, e um monte de... E, caraca, como é que eu vou fazer para conseguir isso tudo aí? Mas vamos. E faz 4 meses que eu estou aí nessa carreira, nessa batalha aí. E, assim, dentro desses 4 meses, essa já é a minha 4ª palestra, tá? Isso é muito bom, muito gratificante. E eu só queria dividir com vocês um pouco dessa experiência, dessa correria que a gente está passando por aí. Eu vou falar para vocês sobre CSS Grid Layout, é uma feature bem nova, tá, de CSS. Quem aqui desenvolve para a web? Massa, uma boa camada de gente. Então, quem desenvolve para a web, alguém já conhece, já ouviu falar sobre essa feature? Pouquíssima gente. Muito bom. Então, assim, para quem não sabe ainda, isso assim vai ser uma revolução em relação a você identificar como você desenvolve suas aplicações para fazer o layout, a interface e tal. E, para quem é back, pelo menos você vai ter uma visão de realmente, não sei nem como é que funciona, pelo menos eu sei mais ou menos da parte de front como é que mais ou menos se faz um layout, porque é bem fácil, bem rápido, e eu vou tentar passar isso para vocês. Só voltando um pouquinho, tá? Eu gosto de fazer sempre analogia em relação às minhas palestras. Então, isso aqui para quem não conhece, só para não ficar meio que voando, é o Death Note. É um anime. Então, é basicamente um mundo onde tem um deus da morte. E aí ele tem um caderno de notas, onde ele anota o nome das pessoas, e quem está anotado naquele caderno vai morrer na data que está lá. Então, só para vocês tentarem entender, quem nunca viu Death Note, mas quem não viu, veja. Muito massa. Então, like L, meu nome, me apresentando um pouco. Tá? Eu sou a Simone Amorim. Então, eu sou mãe. Eu faço parte do grupo WW Code, para quem não conhece, é o Women Who Code. É uma organização mundial onde ela impulsiona meninas a entrar na área de tecnologia ou crescer nessa carreira. Então, para todo mundo que está aqui, meninas ou meninos, peçam para entrar lá na página. A gente tem uma página Women Who Code Recife, e manda prima, vizinho, amigo da amiga, irmã, ver como é massa o nosso trabalho e tentar se juntar com a gente. Tá? Então, eu estou estudando ainda, né, nessa carreira para me tornar uma front-end developer. E dentro das features, eu me apaixonei por CSS. Então, me assumi como um CSS evangelista, tipo pastor lá da Bíblia, levando as specs lá debaixo do braço, tentando ler e aprender. E, além disso tudo, eu adoro correr e andar de bike. Então, sempre que dá, a gente está aí participando das maratonas, correndo e tentando manter aí a forma e o equilíbrio. Tá, esse aqui é os meus contatos. Quem quiser acompanhar lá no GitHub, as coisas legais que eu venho fazendo. E no Twitch, e embaixo é o meu site pessoal. Tá, vamos começando como é que a gente utilizava, quais são as features que a gente utilizava para criar layout. Né? Então, a gente iniciou tudo lá com o table, né? E aí ficava tudo lindo, todo mundo maravilhado. Eita, dá para criar uma tabela, tem um problema, cria mais uma table aqui, resolve, pá. Nada disso, um monte de gambiarra. Para manter isso aí era punk demais. Então, assim, o table vai para o Death Note. Morre. Tá? Boto lá no meu caderno de notas e já era. E aí, aparece aí o inline block.
E aí eu tenho como colocar tudo lá na linha e tal, mas aí tem um monte de problema com espaçamentos, e sobra aqui, quebra ali, pá. Outro novo problema. Então, não serve para mim. Vai lá para o Death Note também e morre. E aí surge o float, né? Que aí todo mundo começa a usar o float para fazer os layouts e tal. Mas o float ele foi feito realmente para você flutuar o texto em volta de uma imagem. E aí começam outros problemas. No final das contas, a gente só usava gambiarras e mais gambiarras para definir como seria o nosso layout. E aí vai para o Death Note também, morre. Então chega o Flexbox. E aí, colocando lá o Display Flex, resolve alguns problemas de espaçamentos, posicionamentos, e até hoje é o que a maioria das pessoas utilizam. Pelo menos espero, assim, quem não conhece, pelo menos CSS Grid, que utilize pelo menos a última, mais recente, que era o que mais resolvia os problemas e tal. Só que CSS, o Grid, o Display Flex, ele não foi feito para essa finalidade. Tá? Então, assim, era só mais uma gambiarra para tentar desenhar o nosso layout. Então, para mim, ele, se for definido para fazer uma interface e tal, desenhar a interface, ele vai para o Death Note também, morre. Tá. E aí eu fico lá que, well, o que é esse grid layout? O que seria esse grid layout aí? Então, primeira coisa que o pessoal se pergunta, é mais uma biblioteca que eu tenho que aprender? É um novo framework? Tenho que instalar lá no meu... Primeiro, nada disso, tá? Não é nem biblioteca, nem framework. O CSS Grid Layout é um model lá do W3C. Então, ele é criado para definir realmente um layout otimizado, certo? E para desenhar as interfaces. Então, assim, é uma tecnologia realmente nativa do CSS. Você não precisa instalar ou nada externo, é tipo nativo lá do browser. Tal. O web aí é aberta para todos, todo mundo usando, massa. E, assim, é muito fácil de usar e muito prático e poderoso. Assim. Vocês vão ver aqui, eu vou passar bem rápido, tem alguns códigos, mas assim, é muito rápido, só para vocês entenderem que é muito fácil já sair daqui com gostinho de, pelo menos, fazer algum projeto pessoal, alguma coisa do tipo, para entender como é que funciona. Então, quer dizer que eu não uso mais o Flexbox. Como é que fica essa guerra aí entre Grid Layout e Flexbox? Espera aí, não é assim. O Flexbox, você tem que usar dependendo da finalidade que você quer o seu site, seu projeto. O Flexbox ele é muito útil quando você quer desenhar uma interface que ela se comporte só de uma única forma, unidimensional. Como assim? Se seu site ele vai se comportar só como linhas ou só como colunas, o Flexbox realmente vai cair muito bem como uma tecnologia para você utilizar. Tá? Então, quando você quer fazer um layout bem mais complexo, onde você quer mexer ou aprimorar linhas e colunas ao mesmo tempo, aí você precisa realmente do Grid Layout. O Grid Layout é realmente feito para essa finalidade, para você desenhar os layouts da interface da sua aplicação, quando você quer tanto linha como coluna ao mesmo tempo, tá? Fazendo tipos de spans e tal. Então, antes de entrar, eu só vou passar para vocês algumas terminologias. Tá? A importância das terminologias é muito simples, mas se você não entende, você não fica sem entender realmente como é que utiliza os códigos. Começando com as grid lines. As grid lines são as linhas, tanto horizontais como verticais. Então, qualquer linha desse meu grid, tanto as horizontais como verticais, e qualquer espaço, eu chamo ela de grid line. Tá? Aí tem um grid track, que é o espaço que vai de uma linha a outra. Então, o track, tem vários tracks que a gente vai definir aí das grid lines, tanto horizontal também quanto vertical. É esse espaço entre uma linha e outra, até o final. E tem o grid cells. O grid cells é o preenchimento, realmente, fazendo a comparação com uma tabela de Excel, uma célula. Tá? Então, quando eu tenho dois grid lines
horizontais e 2 verticais, eu formo um preenchimento de uma célula. Chamo de grid cell, que é muito utilizado também como um grid item. E o grid área é um ou mais grid cell. Então, quando eu tenho um espaço maior, eu digo que essa aí eu tenho uma área e chamo ela de grid área ou grid item, ou grid cells. Então, só passando um pouquinho aqui como é que a gente utiliza no código, eu vou usar esse HTML simples para vocês, para representar toda a utilização do CSS nos próximos slides. Mas isso aí nada mais é do que só um box maior, que eu estou chamando de grid container, e dentro dele eu estou colocando vários boxes menores, que eu estou chamando de grid item, estou dando para ele algumas letras específicas, só para diferenciar. Tá? Mas aí, como é que eu defino um grid? Como é que eu faço para iniciar isso aí? Para definir, a gente tem a nova propriedade, chamada display grid. Então, eu mando lá, like flexblocks, tá? Eu vou voltar display grid, e automaticamente minha célula vai se comportar como um bloco. Tá? Mas, se eu quiser que ela se comporte como linha, eu tenho uma propriedade também em line grid. E aí, ela vai se comportar como linha. Essas duas propriedades você coloca no container maior, e aí, a partir dessa declaração, todos os itens que estão dentro do grid container, eles vão se tornar grid item. Tá? Aí tem o line base placement, que nada mais é eu definir quais vão ser minhas colunas e quais vão ser minhas linhas. Tá? Então, eu tenho essa propriedade que eu jogo lá no container, grid template columns, e aí, dentro dela, eu posso passar vários valores. Cada valor desse vai representar uma coluna, que, no caso, eu vou passar qual vai ser o tamanho dessa coluna. Eu estou colocando aqui 120 pixels, mas poderia ser qualquer outra propriedade, pode ser em porcentagem, em EM, em qualquer outra propriedade. E aí, eu estou dizendo aqui, por exemplo, vai ter 3 colunas. Tá? E, para as linhas, eu vou colocar a grid template rows e vou dizer quantas linhas eu quero e qual vai ser a espessura delas. Com isso aqui, a gente forma esse grid básico, só jogando essas propriedades. Já tenho 3 colunas com 2 linhas. Tá? E aí, se eu quiser, dentro desse layout já pronto lá, só inserir mais uma linha. Como é que eu faço? Sem quebrar nada, mantendo esse mesmo layout. Simples assim. Eu só vou lá em grid rows e acrescento mais a linha que eu quero, o tamanho, a espessura dela, ou o valor que vai ser representado, e, automaticamente, no meu layout, eu adiciono mais uma linha. Tá? Então, aí eu tenho o meu container. Aí a gente tem a forma line base position. Nada mais é do que eu dizer, dentro do meu container, onde é que vai estar posicionado um determinado item. Então, só explicando aqui, basicamente, no meu, estou escolhendo a célula A, que é o grid item A, e, para ela, eu estou dizendo que a coluna ela vai iniciar no grid line 1 e vai terminar no grid line 2. Então, eu já tenho um track do começo até o final da coluna. Para a linha, eu digo que ela vai iniciar com grow start, grid row start 1 e row start 2. Então, automaticamente, eu estou definindo que esse espaço vai ser onde vai ser posicionado minha célula A. Eu poderia definir que ela seria no final, no meio, onde eu quisesse, de acordo com o que eu colocasse aqui. Só para vocês terem uma ideia, eu definindo a outra, eu vou dizer que ela vai começar no column 3 e vai terminar no column 4. E aí, para a linha também, eu estou dizendo que ela vai começar na linha 2 e vai terminar na linha 3. E aí, eu estou definindo que esse aí vai ser o local onde vai estar posicionado esse elemento. Tá? Só que tem um shorthand que a gente pode utilizar para ser passado esses formatos de forma mais simples e mais prático. Então, se eu quiser realmente dizer a mesma coisa aqui para o item 1, ao invés de passar desse formato, eu posso apenas dizer grid column e passar em que coluna ela vai começar e que coluna vai terminar. Para a linha, a mesma coisa. Que linha vai começar e que linha vai terminar, só separando por uma barra simples. Tá? E corresponde ao mesmo código de cima. Se eu quiser, de uma forma mais curta, eu posso declarar numa única linha, só com grid area. E aí eu digo os 2 primeiros valores que eu estou passando é onde começa a minha coluna e onde começa a minha linha, e os 2 últimos onde termina a minha coluna e onde termina a minha linha. Certo. Massa. Além disso, a gente tem essa feature que é muito, muito legal, é o grid gap. Imagina a gente definir um espaço entre os elementos que a gente tem lá, sem quebrar o layout e tudo certinho. CSS Grid, isso é muito fácil. Tu tem lá essa propriedade Grid Row Gap, onde você
passa um valor para ela e ela vai dizer que nas minhas linhas vai ficar com esse espaço que eu estou definindo aí. E o Grid Column Gap também, ela vai dizer que minhas colunas vão ficar com esse espaço que eu estou definindo. Lindo e maravilhoso. E tem para esse também um Short Range, que é só o Grid Gap. Essa propriedade recebe 2 valores, que o primeiro corresponde à coluna e o segundo à linha. E se você passar só um valor, ele vai corresponder que é o mesmo valor para os dois. Então, você só precisa passar 2 valores se os valores forem diferentes. Se for o mesmo valor, só passa um. Tá? Assim, é muito massa isso, de você realmente fazer esse desenho, dar o espaço sem quebrar nada e garantir sua aplicação aí direitinho. Aí, para não ficar muito complicado também, a gente tem essa area name, que é, no lugar de eu definir minhas áreas, minhas posições das células com números, eu posso dar nomes para elas. Fica muito mais fácil de eu entender e compreender elas. Então, eu vou colocar para cada elemento, dizer que ela vai ser representada por um nome. Então, eu coloco dentro dos grid itens, eu vou dizer que o grid área dela vai ser aquela palavra que eu estou colocando. Eu estou colocando aqui tipo um header, side, um main, um footer, para uma aplicação básicazinha. E aí, no meu container, feito isso, nos itens, no container, eu vou dizer como é que eu quero que esses elementos se representem na tela. Com a propriedade grid template areas, eu posso dizer, eu passo para ela uma string, e nessa string eu vou dizer quais vão ser as minhas áreas separadas por um espaço. Tá? Então, por exemplo, nessa primeira linha aqui, depois de grid template, eu estou colocando 3 header. Eu estou dizendo que eu quero 3 colunas e que ela vai ser representada pelo o item lá do header que eu defini. Na segunda linha, eu estou colocando que o primeiro elemento vai ser uma side e os 2 um main. Na terceira, side, content, footer, footer, footer. Feito isso, quando eu colocar lá, vai ficar minha aplicação, do jeito que eu defini. Quando eu coloco que é uma só, ele já unifica, já entende que é uma coisa só. Mesmo assim, para as outras linhas que eu defini aí dentro do template areas. Tá, massa. Assim fica muito mais fácil de a gente desenhar e brincar, né? Então, se eu quiser um design responsivo, como é que eu faço? Simples. Eu só vou lá no meu grid template areas e vou dizer como é que eu quero mudar isso. Eu posso brincar e ficar melhor com um media, né? Arroba media. Então, se eu colocar lá dentro do media query, quando minha aplicação estiver num determinado tamanho, ela assumir um determinado tamanho, como é que eu quero que ela se represente? Eu estou usando o mesmo layout anterior, então, eu só estou mudando que, no lugar da primeira linha ser 3 header, eu quero uma side e 2 header. A segunda, eu vou querer o mesmo comportamento. O terceiro, eu vou mudar, eu vou querer uma side e 2 main. E o último não vai ser uma linha só para o footer, vai ser uma linha com content e uma coluna para o content e 2 colunas para o footer. Eu colocando isso aqui dentro, quando a tela assumir esse tamanho, essa aplicação vai se comportar assim, como eu defini. Aí você pode fazer isso aí, tipo, para celular, fica somente uma coluna, e você vai definir como é que você quer, e aí vai por diante. Você pode ir brincando. Muito simples, muito fácil, muito rápido. Tá. Mas essa feature, ela tem muito, muito mais coisa. Tá? Não tinha como apresentar tudo aqui, mas assim, é uma feature bem grande, uma spec bem grande, mas assim, todas as propriedades, elas são muito úteis e tem tudo shorthand. Então, quando você pega realmente, vai ter vários shorthand, você começar a brincar realmente, pegar, fica muito mais fácil você fazer as aplicações. Tá, e qual é o suporte disso, né? Eu já posso usar agora? Já posso usar hoje? Tá, ela já está disponível aí nos principais browsers, tá? Em março, especificamente, ela saiu liberando meio que a cada semana a implementação para cada browser, tá? Então, nesses browsers, ela já tem suporte 100%. E, para o IE, ela só dá suporte ainda à spec antiga. E tem que usar esse prefixo MS, tá? Mas, assim, suporta. Então, se você quiser saber mais, eu criei um repositório, tá? O Awesome Grid Layout. E, nesse repositório, se você quiser realmente ou iniciar ou só ver, tem vários links legais separados lá por palestras, laboratórios, tem artigos, tem palestras, tem vídeos, tem laboratórios. Tem um monte de links lá legais que você pode realmente procurar mais e saber mais. Tá? Esse artigo, eu queria só dividir com vocês
dentro do estudo que eu estava fazendo para Grid Layout, a maioria das informações são tudo em inglês. Meu inglês não é lá essas coisas, mas aí você já ganha que você melhora um pouco o inglês em relação aos seus estudos. E eu procurei fazer esse artigo só para realmente melhorar mais a feature do que eu estava estudando e tal. E não esperava ter a repercussão tão grande que foi. Tipo, esse artigo ele teve mais de 12 mil visualizações, teve vários feeds legais em relação a ele. Ele saiu na JS Weekly. Ele ficou entre o melhor das 10 dos posts lá no CodePen, mais de uma semana. E, assim, foi muito legal esse retorno, que eu fiz realmente só para estudo, pensando que não ia dar meio que nada, mas só para melhorar realmente a primeira palestra que eu ia falar sobre grid layout, e foi muito bom o retorno. Então, assim, às vezes a gente começa a fazer uma coisa pensando que não vai ser nada, pensando que não vai dar nenhuma repercussão, e, assim, só em você saber que alguém, pelo menos, sabe que existe grid layout, ou que viu alguma coisa porque você postou. Tipo, quando algum amigo meu comentou lá, em São Paulo, não sei o quê, foi fulano que fez, eu não sabia. Todo mundo aqui na empresa estava olhando esse artigo ontem, que massa, blá, blá, blá. Foi assim, bem massa. E, assim, 3 de abril, agora, bem recentemente, eu tiro para mim como minha liberdade. Tá? Então, dentro de tudo que eu estava estudando, como eu disse para vocês no começo, eu estava no trabalho já há muito tempo, com estabilidade, e, tipo, eu tenho filhos, tenho contas, tenho um monte de coisa para pagar e tal, sozinha, um monte de responsabilidade, mas, tipo assim, caraca, chegava em casa, aí tinha a segunda rotina de casa, aí tem menino, aí tem não sei o quê, e parava para estudar, às vezes eu não dormia e tal. E de manhã ia para o trabalho. Massa. Massa se o trabalho fosse de acordo com o que eu estava estudando. Mas, assim, caraca, parei assim para pensar, vale a pena? Realmente é viável? Pelo dinheiro, porque eu preciso, beleza. Foda-se, joguei para o alto, tipo assim, não quero mais. Então, eu falei lá e consegui a demissão, porque, tipo assim, para a minha visão, não adiantava eu estar indo em contra de alguma coisa, para mim, eu estava me atrasando, realmente. Seria mais viável, realmente, eu investir no que eu queria. E foda-se. Então, estou assim, free, estudando, estou feliz. No final da conta, o que é que isso realmente traz? Eu queria só deixar essa mensagem para vocês, que não importa se você é front-end, se você é design, back-end, não faz nada, só estuda. Mas, assim, o importante é você fazer realmente o que você gosta, o que você ama. Tá? Porque dinheiro, reconhecimento, isso aí é apenas uma consequência do que você está fazendo, do que você está implementando. Então, assim, realmente você sair da sua zona de conforto, você apostar naquilo que você gosta, e não assim ficar pensando, eu quero fazer, eu queria, porque fulano consegue, porque para ele é mais fácil. Não, vai lá e faz. Tá ligado? Porque quando você faz, realmente, você vai ter o retorno. Tá, e é isso. Eu estou aí com os contatos. Alguma dúvida, se eu puder responder.